Graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja Vila Maria manda um abraço para a amada igreja. Eu estou falando assim meio, né? Não é para impressionar. É que eu pensei que alguém ia me deixar em 2017 e achou tão bonitinho que veio comigo até para 2018. Né? Eu estava meio gripado, meio com febres. Antes do ano novo, no dia 27, mais ou menos, e a febre não queria me deixar, não. Né? E ela veio comigo. Mas Deus é misericordioso e vai nos ajudar, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Vejo que vocês têm muitos projetos para 2018, mas continue pedindo a Deus, para que esses projetos estejam na vontade de Deus. Estando na vontade de Deus, tudo vai fluir. Porque não é o meu projeto que tem que funcionar, mas sim um projeto de Deus. E quando o meu projeto está de acordo com a vontade de Deus, o meu projeto funciona, porque não é meu projeto. O projeto é de Deus. Igreja, por favor, abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 19, João 19. Eu vou ler para os irmãos do verso 17 ao verso 30. Evangelho de João 19, do verso 17 ao verso 30. Amém? Vamos à leitura. Verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus. E sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando o crucificaram, Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor já tem falado com a igreja através das mensagens,
dos recados, do louvor e das músicas. Continua falando conosco, Senhor. Abençoa o culto infantil, abençoa os professores, abençoa cada pessoa aqui em sua particularidade. Que essa mensagem, Deus amado, venha a ser somente dirigida pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua igreja venha a ser abençoada e possa cada vez mais glorificar o Teu santo e bendito nome. Pois assim oramos ao Senhor, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Igreja, é sabido de vocês que no Velho Testamento, quando um animal era sacrificado, era por algum motivo. E o motivo era por causa do pecado daquele povo. E toda vez que o povo pecava, Deus providenciava, através do seu sacerdote, um animal. Não era qualquer animal. Tinha que ser um animal puro, perfeito, a primazia, algo interessante. Porque só assim esse Deus aceitaria aquele sacrifício e perdoaria o pecado do seu povo. Esse Deus que sempre amou esse povo, posteriormente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não o poupou, mas o consagrou a esse povo, para que esse povo viesse a ser salvo através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Lá no passado, o animal era sacrificado em um ato de substituição, em um ato de redenção, em um ato de reconciliação e um ato de propiciação. A mensagem que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu quero dividir em 3 partes. O benefício do sacrifício, depois quero dar o significado do sacrifício, ainda nesse primeiro ponto, trabalhar por quem foi favorecido com esse sacrifício, com esse benefício do sacrifício, e depois, no final, o resultado desse benefício, o benefício do sacrifício na cruz. Nós olhando para a leitura, logo percebemos que nós estamos falando de quê? Da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E a crucificação do Senhor Jesus Cristo trouxe para todos nós benefícios. Eu quero apontar alguns benefícios e dar o significado desses benefícios para a igreja. A primeira verdade que eu posso encontrar aqui, olhando para esse texto, é que o benefício da crucificação foi um ato de substituição. O ato de substituição quer dizer uma preposição grega que quer dizer rupe, ou seja, em lugar de. Cristo tomou o meu e o seu lugar em um ato de substituição. E esse ato de substituir o meu lugar, não que eu estava lá no lugar, mas que Cristo ocupou o meu lugar, porque o lugar aonde alguém poderia ocupar tinha que ser alguém em perfeito estado. No Velho Testamento tinha que ser um animal perfeito, sem mácula, sem nenhum defeito. É por isso que o meu lugar não estava ocupado por mim, mas Cristo ocupou esse lugar por mim. Isso é um ato de substituição. Cristo substituiu o meu lugar, lugar que jamais eu poderia estar, porque Deus não ia se agradar do Alfeu, porque Alfeu é imperfeito. Então Cristo, por ser perfeito, e alguém que poderia acalmar a ira de Deus, Cristo então toma o meu lugar. O benefício da crucificação foi um ato de substituição que Cristo fez por mim e por você.
O outro benefício que podemos enxergar é o ato de redenção. O que significa redenção? É pagar o preço que o pecado exigiu. Cristo pagou o preço. Imagine você sendo um escravo em um mercado e alguém chega para o seu dono e diz: quanto que custa? Qual o preço do resgate desse escravo? E alguém, absolutamente ninguém, poderia pagar o preço, porque ninguém tinha como pagar. Somente o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo que o benefício da cruz, em esse ato de redenção, é que Cristo pagou o preço que o pecado exigiu. Colossenses capítulo 2, verso 14, nos fala assim: Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando eu começo a enxergar esses benefícios da crucificação, eu começo a entender o que Cristo verdadeiramente fez por mim. Não tinha outro meio de reconciliarmos com Deus. Reconciliar é o terceiro benefício da crucificação. Todos nós estávamos afastados. Todos nós estávamos alienados. Mas o sacrifício de Cristo na cruz nos reconciliou novamente com Deus. 2 Coríntios 5:19 nos fala: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus. A crucificação do Senhor Jesus Cristo nos trouxe esses benefícios. Mais um. O benefício da propiciação. O que significa propiciação, Alfeu? É que só Jesus Cristo poderia ser o sacrifício agradável a Deus. Propiciação quer dizer apaziguar, acalmar, desviar a ira que vinha sobre nós. E Cristo foi o sacrifício perfeito para que a ira de Deus não caísse sobre mim. Romanos capítulo 1, verso 18, está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Não havia outro meio de acalmar ao Deus que estava irado. Ao ver Deus ficou irado, ficou. E a única maneira de acalmar a ira de Deus foi sacrificar Jesus Cristo no meu e no seu lugar. É por isso que quando ele olha para todos nós e pensa em jogar a sua ira, ele vê a marca do cordeiro. Aí ele diz: ali não posso tocar naqueles. Vocês recordam muito da situação do Egito, quando o anjo da morte, Deus falou que ia mandar o anjo da morte. E quando o anjo da morte via a marca do cordeiro, o sangue nos umbrais das portas, ele passava por sobre a casa e não feria ninguém. O benefício da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Tem muitos outros, mas eu quero ficar com esses 4 a princípio. Não podemos esquecer desse benefício da crucificação: reconciliação, substituição,
redenção, propiciação. Esses são os significados do benefício. Substituir é tomar o meu e o seu lugar. Redenção é pagar o preço que o pecado exigiu. Reconciliação foi a única maneira que Deus teve de trazer, juntar as partes que estavam separadas por causa do pecado. Então, Cristo é a reconciliação entre Deus e o homem. E Cristo é o sacrifício perfeito para acalmar e desviar a ira de Deus. A segunda verdade, para quem foram esses benefícios? Se você prestou bem atenção na leitura, vocês viram que foram citados anciãos, escribas, fariseus, ladrões, soldados, a família de Jesus. Então, você fazendo um panorâmico dessa passagem, você vai começar a entender o que estava acontecendo ali. Um Deus que foi acalmado, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Sacrificado por um povo que virou as costas para esse Deus. Mas a verdade é que esse sacrifício, ou esses benefícios causados pelo sacrifício de Cristo na cruz, foi para vários grupos de pessoas, e eu vou citar para vocês agora, para quem foi, ou para quem foram os benefícios. A segunda verdade é para quem foram os benefícios, para todos. Aí eu quero destacar agora, para a igreja, os grupos que foram beneficiados, ou deveriam ser beneficiados, dependendo da sua posição diante das verdades do sacrifício de Cristo. O primeiro grupo que eu quero destacar é aqueles que provavelmente não se converteram. Escribas, fariseus, saduceus, anciões e muitas pessoas que eles se encontravam. O benefício foi para eles também. O sacrifício foi para eles também. Mas provavelmente esses homens não se converteram. Quando você vai ler um pouco sobre escribas, fariseus, você vai entender que esses homens eram pessoas que estavam no templo, estavam jejuando, estavam orando, estavam ensinando, estavam fazendo muitas coisas no templo. Mas provavelmente esses homens não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Se você ver um pouco para Mateus 23, vai falar dos 7 ais. Quando Cristo chama a atenção dessa liderança, dizendo: ai de ti, escribas e fariseus, hipócritas. Porque esses homens, no templo, tendo a palavra de Deus nas mãos, se você olhar Mateus 23, verso 7, vai dizer que eles gostavam de ser bajulados, de ser chamados aos mestres, ou às pessoas interessantes e tudo mais. Em Mateus 23, verso 13, eles dificultavam a entrada de pessoas no reino dos céus. Muitas vezes, em algumas igrejas, nós temos lideranças atrapalhando as pessoas a entenderem o recado da cruz. E no verso 33, aí Cristo pega pesado com esses caras. Como escaparão da condenação do inferno. Eu estou falando isso porque, infelizmente, nas igrejas, tem pessoas que não se converteram, que provavelmente não se converteram, mas estão liderando, estão ensinando, estão pregando, fazendo uma série de coisas na igreja. Por que eu digo isso? Por uma fonte confiável. Ele era pastor, professor de teologia, bem conceituado,
Mas uma vez ele entrou em uma enfermidade e no leito do hospital ele começou a ler a carta de Paulo aos Romanos. E lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele se converteu. Mas ele era pastor, era professor de teologia, era um homem conceituado. Mas quando entendeu o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz, se converteu. É fundamental que eu, como um quase pastor, como que não, né, falar, é fundamental que eu examine a Escritura para que possa ensinar as pessoas, para que falsos profetas não venham arrebatar vocês do caminho do Senhor. Para que vocês também tenham condições de ensinar as pessoas, para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Eu fico preocupado, porque no dia de hoje, muitas pessoas estão na igreja, mas não sabem por que estão na igreja. Eu vejo algumas igrejas crescendo desesperadamente, absurdamente, exageradamente, mas as pessoas, se você perguntar, por que você está nessa igreja? Ah, aqui é legal. Aqui o pessoal pula, dança, faz, acontece e tal. Mas por que você está aqui na igreja? Ah, porque eu gosto de fulano de tal. Mas a pessoa não fala, é porque Cristo morreu por mim. E eu o aceitei como meu Senhor e meu Salvador. A pessoa não consegue dizer isso. E aí você tem que filtrar essas coisas. Quando a pessoa chegar, comece a filtrar. Porque aqui, na época de Jesus Cristo, esses líderes religiosos aqui, estavam ensinando aos seus filhos que era necessário fazer muitas coisas, quando na verdade era só dizer, lembra-te de mim quando vierem em teu reino. O segundo grupo que eu quero destacar, que foi beneficiado, ou deveria ser beneficiado, com o sacrifício de Cristo na cruz, são aqueles que provavelmente se converteram. Quem são esses? Os soldados. Aqueles que, em João 19, verso 2, deram-lhe uma coroa de espinho. Soldados. No verso 3 do capítulo 19, zombavam e davam-lhe pancada. Os soldados. Nesse mesmo capítulo, no verso 23, o crucificaram e lançaram sorte sobre as suas vestes. Aqueles que em Mateus 27, 54, começaram a falar, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Essa passagem também está em Marcos 15, 39, ele repete a mesma frase, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Lucas 23, 47, eles falam, glória a Deus, esse era justo. Eu fico imaginando esses soldados experientes no que faziam, porque a função dele era crucificar as pessoas, porque o ato de crucificar não era um ato dos judeus, mas um ato dos romanos. A cruz não foi dada pelos judeus, mas sim pelos romanos. A maneira de condenar uma pessoa com os romanos era através da cruz, e o ato de condenar uma pessoa com os hebreus era questão de apedrejamento. Esses homens então começaram a observar que todas as pessoas que eles já tinham crucificado, pregado numa cruz, Jesus Cristo era completamente diferente. Se você olhar Isaías 53, verso 7, fala que Jesus Cristo foi como cordeiro ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Mas igreja, não adianta vir simplesmente ao templo, orar,
jejuar, ensinar, interpretar. Não adianta simplesmente dizer verdadeiramente ele é o Filho de Deus, como os soldados disseram. Mas é fundamental dizer principalmente: Jesus, lembra-te de mim quando vierem em teu reino. Esse é o terceiro subponto do segundo ponto que eu quero destacar para vocês. O benefício da crucificação foram para aquele que se converteu. Quem foi esse? O ladrão. As pessoas olhavam para ele e falaram: isso aqui já era. Alguém que foi apanhado, foi julgado, foi condenado e estava na porta do inferno, porque depois que ele morresse, ele ia para lá. Mas ele, observando tudo aquilo, as escritura essa que os líderes religiosos não conseguiram enxergar. Quando então ele ouviu do soldado, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ele tomou uma decisão: Jesus, lembra-te de mim quando vierem em teu reino. O benefício da crucificação foi para aquele que entendeu o recado da cruz. Se você olhar para Mateus depois, 27, 44, vai ver que foram 2 ladrões que zombavam de Jesus Cristo. Se você olhar para Marcos 15, 32, vai ver também que foram 2 ladrões que zombavam de Jesus Cristo. Se você olhar para Lucas 23, verso 39, vai ver que era apenas um ladrão zombavam de Jesus Cristo. Esse mesmo capítulo de Lucas 39, Lucas 23, o verso 41 vai falar que um ladrão chamava a atenção do outro. E no verso 42, esse ladrão se converte. E no verso 43, Jesus Cristo então diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Homens que perante a sociedade não tinham mais solução, mas Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão ficou aproximadamente da hora terceira, que é 9 horas da manhã, no calendário judaico, a hora nona, que corresponde a 15 horas nossa aqui. O ladrão ficou aproximadamente 6 horas na cruz, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Foi o suficiente para entender as Escrituras, foi o suficiente para entender que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, e foi o suficiente para tomar uma decisão: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Então, Cristo então falou para ele: hoje mesmo, meu querido, você estará comigo no paraíso. 6 horas. O terceiro resultado do benefício da crucificação foi a vida eterna. Lucas 23, 43, foi para aqueles que entenderam o recado da cruz. Ele entendeu o significado da substituição. Ele entendeu o significado da redenção. Ele entendeu o significado da reconciliação. Ele entendeu o significado da propiciação. E que um ato de fé e de arrependimento foi o suficiente para esse ladrão, ou eu e você, termos hoje a vida eterna. O benefício da crucificação trouxe para mim e para você vida eterna. Mas infelizmente, em alguns templos, provavelmente tem pessoas que não
vão se converter. Porque não entenderam o recado da cruz. O interessante é que quando a palavra propiciação é uma coisa muito interessante, o que os comentaristas trabalham. Ele fala que a morte de Cristo permitiu que Deus desviasse sua ira e recebesse em sua família aqueles que colocassem sua fé naquele que satisfaz, Jesus Cristo. Pelo fato de Cristo ter morrido, Deus está satisfeito. Portanto, não devemos pedir a alguém que realize alguma coisa para satisfazê-lo. Isso significaria tentar apaziguar alguém que já está apaziguado. Alguém ou algo totalmente desnecessário. Cristo foi o sacrifício perfeito. Quando Deus olhou para Jesus Cristo, falou: eu estou satisfeito. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Porque Cristo, meu filho, foi o sacrifício perfeito. É por isso que a ira de Deus não se derramará mais sobre você, que entendeu o recado da cruz. O benefício do sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo. Eu quero concluir. Eu sou bem sucinto na minha mensagem, porque quando Deus fala, Ele fala através de uma criança olhando para você assim e fala, e já falou, e você já sai abençoado. As músicas aqui já me deixaram... Dá licença que está indo. Emocionados, porque eu sou muito emotivo. Eu começo a ler essas coisas aqui, começo a ver o pessoal cantando e meditando nas palavras que ali vão se encaixando, né? Eu vi a irmã ali, né, glorificando a Deus, eu vi as irmãs cantando, os irmãos tocando aqui. E como é gostoso sentir a presença de Deus. Porque em Mateus 18, 20, fala: onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estaria. O sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe esses benefícios. E hoje, querido, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que a ira se derramará sobre vocês. Porque Deus vê nessa igreja, em vocês, a marca do Cordeiro, que o apaziguou, ou o acalmou, ou o tranquilizou. Deus olha para o sacrifício e fala assim: eu aceito, tranquilo, é isso que eu quero. Está perfeito, está perfeito, está consumado. Que Deus nos ajude a entender as Escrituras, para que possamos levar outras pessoas a entenderem que Cristo é o Filho de Deus, para que essas pessoas tenham uma verdadeira conversão. Compreendendo as Escrituras, os fariseus, os escribas, os líderes não entenderam. Para que eu possa dizer, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, como os soldados disseram. Mas principalmente, eu posso dizer: Jesus, lembra-te de mim, quando vierem em teu reino. Aí Cristo falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ato de fé e arrependimento do ladrão. Senhor Jesus Cristo. Igreja, Deus continue abençoando vocês. Não desistam. Eu vim
projetos, mais projetos para 2018. Vai para cima. Porque Yahvé em si, ou seja, o Senhor é a minha bandeira e aquele que vai à frente. Vamos marchar, pessoal? Vamos marchar. Porque os benefícios da cruz já estão sobre vocês. Deus abençoe. Amém.